Vamos dar início a esta reflexão da noite de hoje com o tema Este é o Momento. Neste tema, como eu sempre trago aqui, nós fazemos uma abordagem de alguns autores e eu gosto de frisar estas referências bibliográficas para pesquisas, para quem queira se aprofundar na questão do tema que vamos abordar. Primeiramente, eu trouxe aqui o livro do professor José Lázaro Buberg, A Solução 5, como texto principal, que é o tema que nós vamos abordar. O texto principal está inserido aqui. Agora, nós temos alguns complementos, que são os livros dos Espíritos, e também uma breve abordagem de um texto do doutor Ali Cerqueira Filho, Saúde Espiritual. Então, essas são as referências bibliográficas que nós vamos abordar. Este tema, este é o momento, já logo de início, nós trouxemos a questão do Livro dos Espíritos, questão 166b. A alma passa por diversas existências corporais. A alma passa por diversas existências corporais. Segundo os Espíritos, e eles informaram a Kardec que sim, todos nós temos muitas existências. Todos nós temos muitas existências. Então, com o tema Este é o Momento, nós espíritas somos reencarnacionistas, nós adotamos, nós temos como referência a reencarnação, porque dentro do tema que nós vamos abordar Este é o Momento, porque logo de início nós trouxemos essa questão. A reencarnação, ela vai trazer como a nossa evolução. Essa evolução ela se dá de uma forma ascensional, vamos dizer assim, ascensional. Então, cada reencarnação, nós vamos aprendendo, nós vamos nos instruindo, nós vamos amadurecendo como espíritos. Mas a abordagem que nós vamos fazer aqui, nós vamos delimitar essa existência. Nós já existimos, quando nós somos espíritos eternos, e continuaremos a existir após a maioria chama de morte, nós chamamos de desencarne, quando nós nos despojarmos, nós nos retirarmos da existência física, seja pelo qual meio for. Então, nós somos imortais. Só que essa existência, que ela tem uma importância substancial para nós. Nós temos essa existência como, vamos dizer assim, única. Única. Por que única? Porque nós estamos revestidos, nós estamos aqui temporariamente com este corpo. Estamos aqui temporariamente com aquela esposa ou aquele esposo, com aquele familiar. Estamos temporariamente com aquele, exercendo aquele emprego. Depois nós não sabemos, nós vamos continuar a nossa caminhada como espíritos mortais. Mas a abordagem que nós queremos fazer é referente a essa existência aqui, delimitando ela. Claro, vamos continuar, já existimos, mas já sabemos disso. Mas nós já pensamos, já refletimos quão importante é para nós esta existência, este corpo, a esposa, o trabalho, a família. Será que nós já pensamos nisso? A importância que nós temos dentro do contexto social que estamos inseridos? Então, essa é a verdade que nós vamos fazer.
muitas vezes nós damos muita importância ao que nós somos, queremos saber demais, segundo os Espíritos. Para sabermos o que fomos, basta nós entendermos o que somos hoje. E para continuar na existência espiritual, é aquilo que nós somamos, é o que nós agregamos para nós ao longo da nossa trajetória nesse, vamos dizer assim, pequeno espaço de tempo. Nós vamos levar para o plano espiritual aquilo que nós já somos. Feito isso, feita essa verdade, que nós temos uma evolução ascensional, que nós vamos, a partir desse princípio, nós vamos evoluindo sempre, mas essa existência é única para o Espírito. Para esse corpo, para esse contexto que nós estamos inseridos. Ela é única, essa existência é única. E muitos de nós esperamos que a morte, muitas vezes, principalmente para quem lê romances espíritas, que vamos viver aí um mundo espiritual maravilhoso, que nós vamos para colônias espirituais, que nós vamos viver em paz. Na verdade, não existe nada milagroso no mundo espiritual, dentro daquilo, como eu já disse, que nós, ao sairmos dessa existência, nós levaremos aquilo que já somos. Então, nessa questão muito importante para nós, e nós já tivemos várias existências e continuaremos tendo várias existências, mas volto a repetir, essa existência é única, este corpo é único. Já pensamos para refletir também qual o valor que nós estamos dando para a nossa vestimenta física, os nossos pensamentos, as qualidades dos pensamentos que estamos emitindo, a saúde psíquica, mental e emocional que estamos procurando para nós? Será que nós estamos procurando tudo isso? Será que nós temos já refletindo a importância de tudo isso para a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual? Então, tudo isso é importante nesse espaço de tempo que nós estivermos por aqui. Por isso, ela tem e deve ser valorizada muito. Dentro desse texto, a gente vai fazer uma abordagem da seguinte maneira: não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue a enfermidade ou velhice para desistir de aprender. Ela é sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Então não existe nada espetacular com relação ao plano espiritual. O que existe sim é a nossa consciência aqui, como nós somos, e a nossa consciência lá, diante daquilo que nós somamos, diante daquilo que aprendemos, daquilo que nós fazemos de bem ou de mal. Isso sim, nós vamos levar adiante para nós. Mas não vamos chegar no plano espiritual de uma forma assim, com algo resolvido, solucionado para nós. E muitas pessoas também, elas acabam desistindo da própria vida, de aprender, de se instruir, de querer melhorar como seres humanos. Então, a própria existência nos convida para esse despertamento também, para esse despertamento em relação às questões da vida, esse despertar em relação à vida. Muitas pessoas acabam desistindo de buscar um emprego porque se acha, não se adequa ou não em relação ao mercado de trabalho. Mas a pessoa pode se aprimorar, aprender. As novas tecnologias, por exemplo, elas avançam de uma forma fantástica. As questões da tecnologia, hoje elas passam por um processo de atualizações constantes. E a nossa mente? O nosso pensar? Será que nós estamos nos atualizando, nos reciclando para as coisas modernas, para as coisas atuais? Então, tudo isso nós temos que levar em conta na questão da nossa existência. E não ficar pensando
no plano espiritual ou ficar imaginando que nós somos ou deixamos de ser antes de virmos para cá. Então, nós somos consciência. E isso é que nós vamos levar adiante. Quando nós nos decidirmos, vamos dizer assim, dessa vestimenta, desse contexto que nós estamos mergulhados. Mas também nós temos que também pensar o seguinte: cada um está dentro de um estágio evolutivo, cada um aprende também de acordo com o seu tempo, de maturidade, de esforço, de dedicação. Então nós temos que respeitar aqueles que porventura ainda não pensam ou ainda não têm o entendimento que nós temos. Então cada um dentro do seu contexto, cada um dentro da sua esfera de pensamento. Nós temos que valorizar e respeitar isso. Porque se hoje, vamos pensar da seguinte maneira: se hoje nós somos diferentes do que éramos lá no passado ou em outras existências, nós seremos diferentes na próxima existência, com um outro corpo, um outro contexto que vai nos servir de aprendizagem. Então, como a gente disse no texto aqui, não podemos banhar-nos 2 vezes no mesmo rio, porque o rio não é o mesmo. Então, o rio não será o mesmo a partir do momento que nós adentrarmos nele. Assim somos nós, como seres espirituais, que estamos passando por uma experiência física. Nós não seremos o mesmo jamais. Nós passaremos constantemente pelas atualizações da vida e das experiências. Então, nós somos hoje diferentes do ontem e o seremos do amanhã. Então, todo o processo, todo o esforço que nós fizermos para melhorarmos, para progredirmos no campo intelecto, moral, será bem-vindo para nós, bem-vindos para nós. Então nós seremos sempre diferentes. Então essa existência, como eu disse, para nós ela tem uma importância primorosa, porque nós temos que dar valor a este corpo. Nós temos que valorizar o nosso emprego, nós temos que valorizar a nossa família. Nós temos que buscar nos integrarmos com aqueles que pensam diferente de nós. Ou, quando isso não é possível, buscar alternativas do distanciamento físico, do distanciamento mental. Sim, usar alguma técnica para que nós não nos equilibremos. Então, jamais seremos os mesmos. Jamais seremos os mesmos. Estaremos sempre, constantemente, em processo de modificação. Eu me lembro aqui da passagem do livro que eu estava lendo, do doutor, esse aqui, ali, de Cerqueira Filho, de saúde espiritual. Ele vai refletir muito bem essa questão dessa importância que nós temos, assim, de valorizar a vida. O nome que ele dá para esse personagem, para essa pessoa, é o Antônio. É a referência, né, é o nome que ele dá para essa pessoa. Ele era bancário. Então ele trabalhava um período da manhã, tarde e noite. Período de manhã, tarde e noite. E trabalhava exaustivamente. Até que começou a surgir o primeiro sintoma de dor no peito. Bem, ele fez os exames, foi ao médico, fez os exames que precisava, e o médico indicou para ele, naquele momento, caminhada.
para que ele pudesse aliviar a dor no peito e pudesse diminuir o nível de estresse que ele estava vivenciando pelo trabalho, pela agitação do dia a dia, familiar, trabalho. Então, o remédio naquele momento era a caminhada. Bem, ele saiu do consultório médico e começou a se programar. Ele tinha um único período da manhã, acho que a partir das 6 da manhã até o horário inicial do trabalho, para fazer aquela caminhada. Mas ele não tinha o hábito de fazer essas atividades físicas. Ele não tinha hábito. E para ele, no período da manhã, era algo assim horrível. Então, no primeiro dia, o despertador toca. Ele fala assim: nossa, a cama está tão gostosa, eu vou bater o despertador e continuou dormindo. Nessa autossabotagem, passaram-se 5 meses sem fazer nenhum tipo de exercício físico, no caso a caminhada que foi proposta pelo médico. Passado esse período, ele teve uma dor fulminante no peito e foi levado às pressas para o hospital. O Antônio conta, o doutor aqui, ali no CPI, foi levado às pressas. Bem, o médico novamente reprisou: precisa-se fazer caminhada para aliviar o estresse, para aliviar a tensão. Ele começou a fazer, se programou novamente. Desta vez ele fez a caminhada por um período. Passado aquele período, ele começou a não sentir nada. O estresse diminuiu e voltou a dormir como ele gostava de manhã. Começou a dormir novamente e esqueceu a caminhada. E passado um tempo, novamente, nova crise. Bem, para aí. Agora, vamos questionar o seguinte: a atividade física foi recomendada. Ele fez uma autossabotagem com ele mesmo. Essa é a questão. Por isso que esse é o momento. Nós não podemos estar adiando, não sei se foi só um exemplo, mas nós não podemos estar adiando muitas coisas que nós pretendemos. Entrar no vestibular, fazer o vestibular depois de uma certa idade, por que não? Tentar uma nova carreira, uma nova profissão, se aquela porventura não estiver dando certo. Eu mesmo passei por vários, eu sou exemplo disso, porque eu já fiz vários cursos e até agora estou buscando me encontrar ainda. Estou pensando em fazer uma nova graduação. Então, apesar meus quase 50 anos, eu ainda pretendo. Então, quer dizer, nunca é tarde para a pessoa parar de sonhar, mas desde que ele busque concretizar esses sonhos, essas coisas que nos fazem bem. Nunca é tarde também para iniciar uma atividade física. Claro, dentro de um acompanhamento médico, fazer um check-up, alguns exames, para ver se adequar aquela atividade física de acordo com a idade, o nível de exercício físico para aquela pessoa. Mas nunca é tarde para fazermos as coisas que pretendemos. Outro detalhe também, muito importante para nós, que muitas vezes nós não nos damos conta. Somos dotados de potencialidades divinas. Tem um amigo que recentemente já tem a profissão dele e ele começou a tocar violão. Começou a dedilhar os primeiros acordes e já tem a profissão definida. Então, nós temos que buscar desenvolver as nossas potencialidades. É que nem aquela questão do Evangelho segundo o Espiritismo, que um senhor deixou 5 talentos para 2 para aquela pessoa, depois 1 para aquela outra pessoa. Aquele que ganhou 5 talentos multiplicou
não que o Senhor deu, no caso Deus deu, né? Eles conquistaram cada um conforme o mérito, conforme as suas condições ao longo da existência, mas, vamos dizer assim, eles fizeram por multiplicar esses talentos que eles já haviam conquistados. Fizeram a multiplicação desses talentos. Aquele que somente ganhou um, ou melhor, conquistou aquele talento, não quis, cruzou os braços, não quis fazer absolutamente nada. Então, nós temos talentos, potenciais divinos, podemos multiplicar, podemos fazer com que ele, vamos dizer assim, faça algo que esses talentos sejam multiplicados, desenvolvam esses talentos. Então, não podemos banhar duas vezes no mesmo rio, porque o rio não é o mesmo. Então, nós seremos sempre diferentes dessa questão, nós estaremos sempre buscando alternativas, estaremos sempre buscando sermos diferentes, buscando valorizar a vida. Então, somos dotados de enormes potenciais que precisamos desenvolver. E também não jogarmos para o futuro aquilo que podemos fazer hoje. Cada situação é chamamento para o processo de iluminação. Cada momento da nossa vida, ela tem a sua importância para nós, para não desistirmos, para aprendermos sempre, para valorizarmos a vida sempre. Por quê? Se as novas tecnologias passam por atualizações constantes, os nossos neurônios, nossas redes neurais precisam ser trabalhadas. O nosso corpo não pode, a nossa mente não pode ficar inativos. E, uma vez inativos, nós vamos adoecer, nós vamos criar condições de que nós vamos adoecer. Então, quando aprendemos, criamos novas conexões, tendo assim condições de, diante de desafios, ter pré-requisitos que nos levem a encarar os obstáculos novos. Então, cada aprendizagem que nós fazemos, cada atualização das nossas redes neurais, buscando a aprendizagem, o conhecimento, nós vamos fazendo que as nossas células, nosso organismo, as nossas redes neurais trabalhem a nosso favor, porque nós estamos criando condições para que desenvolvamos um potencial que esse potencial já está embutido em nós. Então, quando aprendemos, nós vamos sempre criando condições para novos desafios. Exemplo disso, quando nós prestamos um vestibular e sabemos a dificuldade que é, quando vamos aprender um novo curso, quando vamos aprender a tocar um instrumento que não sabíamos, quando nós vamos participar de uma nova situação que seja na família, que é muito difícil, nós temos que lidar com aquela problemática. Então, nós temos cada situação de desafio que nos é chamado, nós vamos aprendendo com isso. Por exemplo, também é quando nós estamos aprendendo a dirigir. Nós erramos a marcha, deixamos o carro morrer. Depois que aprendemos, tudo transcorre normalmente. Nem percebemos que fazemos aquilo. Nem percebemos. Então, tudo é chamamento para a aprendizagem, para os novos conhecimentos. Para finalizarmos aqui, trouxemos este texto final. Muitas vezes nós fugimos dos problemas familiares, nós não aceitamos determinadas situações, doenças, os desafios, os enfrentamentos que temos que passar, mas tudo isso tem que ser visto como aprendizagem.
como processo de evolução. Então, na saúde ou na moléstia, na juventude ou na madureza, na prosperidade ou na penúria, no êxito ou no fracasso, na direção ou na subalternidade, no regozijo ou na tristeza, em cada uma dessas situações podemos extrair uma lição de aprendizagem. Tudo é chamamento para o nosso aperfeiçoamento. Tudo é um convite para que não desistamos da vida, por mais difícil que seja a situação de desemprego, seja uma situação familiar, seja uma doença nossa que estamos acometidos, ou do nosso familiar, não importa. É um chamamento para a aprendizagem nossa, para a valorização da vida. De momento algum, podemos desistir dela. Então, com tudo isso que nós falamos, nós temos em mente o seguinte: valorizar este momento. Ele é único. Ele é muito importante para nós. Não importa sabermos, como já disse, o que fomos. Não importa o futuro. O que importa é este momento. Ela tem a sua importância. A importância de valorizarmos o corpo, de valorizarmos o trabalho, de valorizarmos a família, de valorizarmos até mesmo as dificuldades pelas quais passamos e que são lições de aprendizagem para nós. Então, eu deixo aqui essa breve mensagem para que nós possamos, então, sairmos daqui entendendo que este momento, ela tem a importância fundamental, a importância substancial para que nós possamos aprender sempre, não desistir jamais. Então, agradeço a oportunidade, o convite e até a nossa próxima reflexão. Assim seja.